preciosa apresentação, né? Um presente para a gente recomeçar os trabalhos, como eu já havia dito. Muito obrigada ao Grupo Instrumental Nosso Lar, e que essas músicas, né, que foram tocadas vão estabelecendo dentro da gente uma sintonia diferente, né? Vibrações diferentes. A música é um instrumento primordial para isso também, né? E agora nós faremos a nossa prece inicial em complemento a esse trabalho já das músicas, e na sequência teremos então a palestra da manhã, né? Eu convido a todos, aqueles que nos acompanham também pela internet, pela web TV, para que nós possamos continuar nessa sintonia. A todos que quiserem e puderem, para que fechem seus olhos neste momento, para que nós possamos restabelecer os nossos pensamentos e trocar todos aqueles pensamentos de aflição, de medo, de angústia, que possam estar querendo chegar para perto, por pensamentos de esperança, de alegria, de amparo, de confiança no nosso Mestre Jesus. Vamos, nesta prece, expressar a nossa gratidão, cada um com a sua intenção, cada um tem algo diferente a agradecer, mas uma gratidão única pela oportunidade de recomeçarmos, pela oportunidade de termos um ano inteirinho entregues em nossas mãos, para que possamos fazer toda a diferença, pela oportunidade da instrução, pela oportunidade de sermos recebidos numa casa que se prepara com tanto carinho, com tanto amor, pela oportunidade de termos nossos mentores amigos, anjos protetores, que nós não nos esqueçamos de que estão por perto a todo momento, esperando a nossa gratidão, esperando as nossas solicitações. Muitas vezes nos esquecemos disso, mediante as dificuldades, mediante as preocupações cotidianas, que nós possamos então sentir esta presença e, mediante a nossa prece cantada, que pensemos em todos aqueles que não puderam estar aqui, para que a força do nosso pensamento, os fluidos dessa prece, possam sair desse espaço e chegar até aqueles que gostaríamos que recebessem também essa energia. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai.
Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E agora então nós vamos apresentar, novamente o nosso querido irmão que esteve na casa no ano passado, que vem da cidade de São José do Rio Preto, o Alê de Paula. O Alê é profissional de educação física, é fisioterapeuta e trabalha como orador, em várias cidades, e também trabalha dentro da Casa Espírita Paulo de Tarso, lá em São José do Rio Preto, é facilitador do projeto Educando sobre Kardec pela rede Amigo Espírita e também é responsável por estudos de textos de Kardec pela page Espiritismo Brasil. O Alê está aqui conosco hoje para falar sobre o tema fé e fazer algumas reflexões sobre esse tema. Alê, nossa gratidão pela sua presença e agora o espaço é todo seu. Muito obrigada. Bom dia. Uma grata satisfação poder retornar a essa casa de bênçãos, rever grandes amigos, e é sempre bom nos reunirmos para falar um pouco sobre doutrina espírita, sobre Kardec, ainda mais abrindo, o ano nessa casa de bênçãos, o que nos dá uma alegria a mais. E hoje, para nós iniciarmos bem o ano, nós vamos fazer algumas reflexões sobre a fé. Nós vamos tratar dessa temática importantíssima, principalmente nos nossos dias de hoje. Quero agradecer aos nossos amigos internautas que nos assistem. Pode deixar suas perguntas, depois a gente responde seus comentários. E o texto que eu trago para reflexão, nós encontramos nos textos de Mateus, Marcos e Lucas. É uma passagem de Jesus muito conhecida por todos, mas que convém nós relembrarmos ela. Jairo, príncipe de uma sinagoga, ele prostra-se aos pés de Jesus e implora a Jesus auxílio para a sua filha que jazia enferma no leito. Jesus de pronto o atende e caminha em direção à casa de Jairo. Com ele, uma imensa multidão o acompanhava, uma imensa multidão não deixava ele se deslocar, acotovelando. Narra certa vez que uma mulher que sofria de um mal hemorrágico há 12 anos, padecera na mão de diversos médicos, gastara tudo o que tinha e o que não tinha, sem experimentar nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, a cada dia pior. Ela ouve falar de Jesus. Então, ela veio por trás daquela imensa multidão que acotovelava Jesus, entre um e outro, tocou-lhe as orlas das vestes e se lhe estancou a hemorragia.
ela experimentou naquele exato momento a cura do seu mal físico. Porém, Jesus, ciente que dele saíra um poder, algumas traduções traz virtude, ele volta-se para aquela imensa multidão que o acotovelava e exclama: quem tocou nas minhas vestes? Seus discípulos mais próximos achou muito estranho. Mas ele, ciente que dele saíra aquele poder, ele torna-se novamente para aquela imensa multidão, tentando detectar quem havia o tocado. Quem o fez sentir-se tocado. Nisso, aproxima-se dele uma mulher, prostra-se aos seus pés, e narra a Jesus e confessa a Jesus todo o mal que ela havia sofrendo, desde 12 anos atrás, até aquele exato momento onde ela experimentara a cura do seu mal físico. Jesus, fitando bem em seus olhos, disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Essa é a narrativa, entre outras palavras, que nós encontraremos nos textos dos evangelhos. Só que para nós termos um entendimento melhor, convém que nós voltemos ao contexto histórico, para nós podermos extrair um pouco mais desse ensinamento. Primeira coisa, o que significa naquela época, o que significava naquela época, uma mulher em período hemorrágico? Isso fazia 12 anos. Uma mulher naquele contexto histórico, pelas leis, ela era considerada uma mulher impura. O que isso significa para aquele contexto? Que ela não poderia se relacionar com nem os mais íntimos do seu lar. Ela não poderia tocar em nada que ela fosse compartilhar, porque tudo que ela tocara se tornara impuro. Ela não poderia, para a gente ter uma noção, nem ir ao templo orar, porque ela era uma impura. Isso ela sofria no seu mundo solitário de dor há 12 anos. Segregada de tudo e de todos. Ela sofria no seu mundo solitário. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, ela foi curada, ela foi liberta e ela foi salva. Sem pedir licenças a Jesus, ela fez Jesus sentir-se tocado. Tanto que Pedro, que era o seu discípulo mais próximo, pergunta a Jesus: mestre, perguntas quem te toca, sendo que a multidão te acotovela? Por que Jesus quis fazer lembrar desse ato? Por que ele quis dar ênfase nesse toque? Por quê? Porque Jesus é Jesus. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu curei a fulana lá atrás. Jesus. Mas não. Ele quis fazer lembrado para que isto possa servir de lição para nós. Então, hoje, nessa nossa manhã, nós vamos girar em torno desta passagem de Jesus. Okay? Primeira coisa que nós temos que entender. Nesta relação, toda e qualquer relação humana, ela é caracterizada por ser uma relação
bilateral, ou seja, uma troca, uma mão dupla. Nossa relação com Jesus também não é diferente. Tanto que nós estamos há mais de 2000 anos escutando, olha, Jesus voltará. Jesus te ama. Ele está vindo ao seu encontro. Tá. Se é uma relação caracterizada e pautada por ser bilateral, e nós? Como anda a nossa relação com Jesus? Será que também estamos o amando? Será que estamos indo ao encontro dele também? Como anda a nossa relação com Jesus? Será que nós estamos ainda em casa, naquele sofazão bem confortável, né? De frente àquela televisão maravilhosa, nada contra, esperando uma causa estranha mudar a nossa vida, um milagre acontecer. Milagre que a doutrina nos esclarece muito bem, por sinal, que não existem. Mas nós somos teimosos, né? Nós queremos a coisa fácil. Nós queremos que um 360 na nossa vida venha e deixe tudo em ordem. Mas vocês podem ter certeza, todos aqui presentes, encarnados ou não, tenham certeza do que eu vou dizer. Jesus, Ele quer que cada um de nós toque Ele também. Ele quer sentir-se tocado por cada um de nós. Vocês podem ter total certeza disso. Ele quer quebrar essa frieza espiritual que nos envolve nós para com Ele. Ele quer que cada um de nós nos aproximemos cada vez mais dele. Ele quer sentir-se tocado também por cada um. Só que o tocar, às vezes, ele requer alguns cuidados, algumas características, né? Algumas condições para ser melhor. Um exemplo, eu consigo tocar no computador aqui, tranquilo. Já não consigo tocar no Edmilson. Por quê? O tocar requer proximidade. Muito bem. Proximidade. Eu vou usar uma analogia muito simples para tentar explicar melhor essa proximidade. Por quê? Aqui presentes, aqui todo mundo já paquerou na vida ou vai paquerar. Isso é fato. Quando nós nos interessamos por alguém, por alguma pessoa, qual que é a primeira coisa que nos vem em mente? Eu preciso saber um pouco mais daquela pessoa. Porque a partir do momento que eu conheço um pouco mais ela, eu sei quais são os gostos, qual é o seu hobby, aonde ela vai. Ainda mais agora com o incremento das redes sociais, né, das mídias sociais, WhatsApp, Face, Insta e tudo mais. Por quê? Fica mais fácil eu me aproximar. Então, baseado nessa analogia bem simples, nós também, para nos aproximarmos de Jesus, temos que conhecer Ele um pouquinho mais. Porque a partir daí, fica mais fácil eu me aproximar dEle. Então agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais de Jesus. Por quê? Porque muitos aqui presentes e muitos que nos assistem têm uma visão de Jesus, talvez trazida de outras raízes religiosas mais tradicionais, que não é o que nós conhecemos na doutrina espírita.
Muitos aqui acreditam que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas esse não é o Jesus que nos é apresentado na doutrina espírita. Não é esse Jesus que nós conhecemos através dos textos de Allan Kardec. Então agora nós vamos saber quem é esse Jesus dentro da visão espírita. Nós vamos analisá-lo dentro dos textos de Kardec, sempre com Kardec. Ok? E para falar de Jesus na doutrina, eu vou recorrer a um livro que este ano está completando 150 anos, um livro de Kardec, a Gênese. A Gênese, este ano, completou 150 anos. E lá, no seu capítulo 15, depois vocês pegam em casa para dar uma lida lá, Kardec vai intitular o capítulo 15 como sendo Os Milagres do Evangelho. É um capítulo primoroso, lindo de se ler e estudar. Um pouco extenso, mas vale a pena. Ele vai colocar como os milagres do Evangelho. E logo no começo deste capítulo, no item 2, ele vai falar sobre a superioridade de Jesus. E ele vai nos dizer assim no texto: como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal, cuja as fraquezas não lhe era passível. E Kardec continua dizendo que o seu perispírito foi retirado da mais quintessenciada matéria do globo. Deste pequeno trecho da Gênese, nós podemos extrair elementos muito importantes. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Primeiro elemento de análise. Como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. O que isso significa para nós? Que Jesus, quando esteve entre nós, o seu corpo biológico não tinha diferença nenhuma do nosso. Ele tinha um coração com 2 átrios e 2 ventrículos, ele tinha veias e artéria, ele tinha ossos, músculos, tendões, sangue. Mas Kardec fala que a diferença de Jesus não está no corpo biológico, mas como espírito puro. Ou seja, Kardec classifica Jesus como sendo um espírito puro. Tá, falar que Jesus é um espírito puro, ótimo. Mas o que são esses espíritos puros? O que isso significa? Isso que a gente vai ver agora. Para poder explicar isso, nós vamos recorrer a um outro livro, também de Kardec, o Livro dos Espíritos. Lá, Kardec, a partir do item 100 deste livro, ele vai discorrer sobre a escala espírita. Tenho certeza que aqui todos são estudiosos, já sabem o que é a escala espírita. Mas eu vou dar uma pincelada, uma resumida do resumo. Kardec, ele vai propor essa escala, não de maneira absoluta, mas ele vai pegar todos os espíritos do universo, todos, e vai classificá-los em 3 grandes ordens. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Segunda ordem, os espíritos bons.
e primeira ordem, os espíritos puros ou perfeitos. Então, Jesus é classificado como de primeira ordem. Quando nós estudamos a escala espírita, é algo interessante. Nós vamos ver lá que, na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, Kardec vai subdividir em 5 subclasses. Vai desde impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores. Na dos espíritos bons, que é da segunda, ele vai subdividir em 4. Vai desde benevolência, prudência, sabedoria e superiores. Na primeira ordem, que é puro ou perfeito, Kardec não subdivide. Porque, segundo Kardec, nos faltaria elementos necessários para distinguir um espírito puro de um outro espírito puro. Nós não teríamos condições de fazer essa diferenciação. Ok? Uma coisa também interessante, quando nós estudamos a escala, a primeira coisa que nós, de pronto, queremos é saber onde é que nós estamos, né? Será que eu já sou um espírito puro, ou pelo menos bom, né? Eu já começo a me procurar nos diversos níveis. E um amigo, né, o meu grande amigo Cosme, ele ensina uma técnica muito interessante para isso. Vamos descobrir se aqui na plateia encarnada nós temos algum espírito da segunda ordem, espírito bom, tá? Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês têm que ser sinceros comigo. Da porta para dentro, ninguém pode mentir. Da porta para fora, aí é outros 500, né? Mas aqui dentro ninguém mente. Eu vou fazer uma pergunta. Quem responder sim, espírito imperfeito. Quem responder não, espíritos bons, que consiste em benevolência, prudência, sabedoria e superior. Prontos? Os internautas também prontos? Quem, em algum momento da vida, preste atenção, em algum momento da vida, não importa, sentiu ódio, raiva, ciúmes, rancor, então estamos juntos. Todo mundo aqui é de terceira ordem. Me sinto até mais à vontade agora aqui entre vocês. Brincadeiras à parte, voltemos lá à escala. Então ele classifica Jesus como sendo de primeira ordem. Mas o que são esses espíritos puros ou perfeitos? Ele vai dizer. A partir do item 100, ele vai classificar essa ordem. E ele vai dizer assim, lá, depois vocês pegam no texto lá. Os espíritos que compõem essa ordem, ou seja, a primeira ordem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a somatória de perfeições que é suscetível uma criatura, eles já não mais participam do processo de provas e expiações. Não havendo a necessidade de reencarnação em corpos perecíveis, eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Então, para nós espíritas, esses são os espíritos que compõem esta primeira ordem. Ordem que Kardec coloca como Jesus incluso. Ok? Mas vamos destrinchar esse enunciado de Kardec? Vamos entender melhor? Ele começa dizendo assim, ó, os espíritos que compõem essa ordem percorreram todos os graus da escala. O que isso significa? Que Jesus, assim como qualquer um de nós, qualquer um, foi criado simples e sem conhecimento, ele foi reencarnando,
ele foi alavancando, ele foi progredindo até chegar ao ponto máximo que nós podemos conceber dessa escala. Então, isso significa que um dia todos nós vamos chegar como Jesus a ser espíritos puros. Claro que cada um no seu tempo. Mas nisto nos mostra a justiça de Deus para com todos. Porque Jesus não teve diferença nenhuma de nós. Ele foi criado no mesmo ponto, simples e ignorante. Ok? Isso nos mostra a justiça. Só que Deus não se contenta com rascunho. Ele quer ver todos nós perfeitos. Isto nos mostra o quê? O amor de Deus para conosco. Okay? E ele vai dizer assim: se despojaram de todas as impurezas da matéria. Olha que interessante. O que isso significa para nós? Que esses espíritos não têm nenhum tipo de influência da matéria. Nada. Nenhum vínculo com a matéria. Diferentemente de nós. Agora eu falo nós, agora está tudo certo. Nós, espíritos imperfeitos, que há uma predominância da matéria sobre o espírito. E quando há uma predominância da matéria sobre o espírito, é aonde se decorre o que nós chamamos no nosso dia a dia de paixões. Eles não sentem o que nós chamamos de paixões. Eles não têm isso. Nem o que nós chamamos no nosso dia a dia de boas paixões. Eles não sentem. Vou dar um exemplo. O amor. Mas como que eles não sentem? O sentimento, a concepção de amor de um espírito desse é tão nobre, é tão elevado, que eles praticam o amor incondicional. Coisa que nós não temos condições ainda para saber o que isso significa. Diferente do nosso amor. Qual que é o seu nome? Paulo? Eliana? O Paulo chega para Eliana e fala assim: Eliana, você é meu amor. O que ele está querendo dizer? Ela é minha. É posse. É subserviência, é troca. Diferentemente do sentimento e concepção de um espírito puro que pratica o amor incondicional. Então ele não tem vínculo com a matéria, ele não tem paixões. Ok? E ele vai continuar dizendo o seguinte: tendo alcançado uma somatória de perfeições que é suscetível uma criatura, eles já não mais participam do processo de provas e expiações. O que isso significa? Provas. Provas, todos nós aqui encarnados, presentes, em mundos de corpos materiais, estamos em prova. Todos. Por quê? Nós reencarnamos para poder alavancar, para progredir. Eles já não mais participam desse processo. Por quê? Tudo que os mundos de corpos materiais puderam oferecer a um ser deste, eles já conquistaram. Eles não têm nada mais a aprender em mundo material nenhum. Como diz Kardec na Revista Espírita, que também completa 160 anos esse ano, o que é puro, perfeito, não precisa ser provado. Okay? E ele vai dizer assim na última linha lá: não havendo mais a necessidade de reencarnação em corpos perecíveis, ele vive a vida eterna no seio de Deus. Aqui, muitos podem até pensar, mas como que Jesus não reencarnou? Muito cuidado. Kardec faz um emprego
técnico da palavra reencarnação. Quando nós lemos em todos os textos de Kardec a palavra reencarnação, nós temos sempre que associar a provas e expiações. Por que que Jesus, tecnicamente, não foi chamado de uma reencarnação? Porque ele não veio provar nada, ele não veio expiar nada. Pelo contrário, ele veio trazer para nós o progresso. Ele veio trazer para nós uma alavanca. Ele veio nos consolar, nos ajudar, nos auxiliar. Ok? Então, tecnicamente, para Kardec, nunca seria uma reencarnação, mas sim uma encarnação em missão no seu sentido restrito. Ok? Alê, só isso que Jesus? Não, tem muito mais. Para a gente fechar esse bloco, eu quero explorar um pouquinho mais uma questão de O Livro dos Espíritos, de Kardec, na questão 625. Lá Kardec vai nos falar assim, na pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que sirva de guia e modelo? A resposta, tenho certeza que todo mundo aqui sabe. Mas quando nós estudamos Kardec, nós não temos que nos preocupar somente com a resposta. Nós temos que explorar a pergunta. O que Kardec quis nos dizer? Primeiro, ele quer o mais perfeito. Ou seja, Jesus, acima de Jesus, não tem. O único Espírito puro que esteve entre nós aqui na Terra. Só que ele faz um propósito, que sirva de guia. O que vocês entendem por isso? Guia. Isso, nós possamos seguir. Modelo. Por que modelo? Para que nós possamos imitá-lo. Então vamos dar uma refazida nessa pergunta. Quem que nós devemos seguir, que é o mais perfeito, nosso irmão maior, para que nós possamos imitá-lo nas suas ações, nas suas virtudes? Aí sim a resposta é: vede Jesus. Jesus, para nós da doutrina espírita, é o nosso irmão maior. É aquele que nós devemos imitar, é aquele que devemos seguir. Eu sempre falo que é o amigo certo das horas incertas. Tá? Feita essa rápida explanação sobre Jesus, apresentando ele dentro do contexto espírita, vamos voltar naquela analogia inicial da paquera, lembra-se? Basta eu saber tudo da pessoa? Basta eu saber tudo de Jesus? Não. Não basta. Eu ia fazer uma pergunta, que ela é muito abrangente. Eu ia falar assim, onde encontrar Jesus? Mas eu quero refazer essa questão aqui, para o público presente e que nos assiste. Vamos analisar no nosso dia a dia. Pensa no teu dia a dia. O que você faz no seu dia a dia que você sente que Jesus fica mais próximo de você? Ok? Enquanto isso eu tomo uma água. Quem poderia me ajudar? O que você faz no seu dia a dia que você sente que Jesus se aproxima? Quem pode me ajudar? Ele falou boas atitudes. Vamos entender isso como uma ação no bem. Cadê ele? Sumiu?
como uma ação no bem. Vamos abranger mais, como a caridade. Ação no bem, caridade. Vamos colocar ela tanto material, que é importante, quanto a não material, que também é importante. Vamos fazer igual Kardec fazia. Kardec, tudo que vinha dos espíritos, ele filtrava, tudo. Não importa de quem era o nome, ele filtrava. Ele passava pelo crivo da lógica, da razão, do bom senso. Tanto que quando ele desencarnou, quando ele faleceu, foi dito que ele era o bom senso encarnado. Então nós vamos analisar o que o nosso amigo nos falou a respeito da caridade. Vamos ver se tem lógica o que ele falou, tem uma razão. Para falar sobre a caridade, eu vou recorrer ao Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 25, no versículo 40, ele vai dizer assim para nós: tudo que fizeste ao meu irmão, é a mim que estareis fazendo. Então vamos trazer para a prática. Quando eu saio de mim para poder tentar auxiliar alguém, tanto materialmente quanto não material, a quem que eu estou ajudando? Se eu acreditar no que Mateus nos falou, a Jesus. Então eu crio um vínculo, uma aproximação maior. Eu me aproximo mais dele. Muitos podem pensar assim, Ale, mas você não pode fazer a caridade pensando. Não é nenhuma questão de pensar nisso. É natural. Nós trazemos ele mais próximo. Tanto que eu sempre digo, quando nós saímos de nós para poder auxiliar alguém, aquele alguém é o beneficiário direto. Mas o maior beneficiado somos nós. Disso vocês podem ter certeza. Ok? Quem mais pode me ajudar? Falaram lá no fundo também alguma coisa. O que você faz que você sente que Jesus está mais próximo? Seu nome? Marildo? Mário? A prece, a oração. A oração, sem dúvida. Mas vamos passar pelo crivo da lógica, da razão e do bom senso. Eu recorro aqui, para falar sobre isso, a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Telassonicenses, no seu capítulo 5, no versículo 17, ele vai falar assim: orai sem cessar para que o Cristo habite em vós. Então, o que ele quis dizer com isso? Se eu acreditar na afirmativa de Paulo, que quando eu oro, o Cristo está em mim. E a oração é uma coisa maravilhosa. É simples, é singela, é fácil. Nos conecta com Jesus. Através dela falamos com Jesus e através dela Jesus nos fala. Então é um mecanismo de aproximação muito poderoso. Pena que muitos de nós ainda não despertou para isso. Muitos aqui, tenho certeza, não a praticam como de fato deveria praticá-la. Mas numa hora desperta. Para nós não discorrermos muito com o tempo, eu quero apresentar mais um item só para a gente encerrar esse bloco. Eu vou recorrer ao Evangelho de João. João, no capítulo 8, no versículo 32, ele vai nos dar uma informação muito interessante. Ele vai dizer assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira vez que eu me deparei com esse versículo, duas perguntas
brotaram em minha mente. Libertar de quem? Libertar do quê? Libertar de nós mesmos. Libertar da nossa ignorância. Porque o conhecimento ainda é, para nós, nesse atual estágio, a alavanca mais eficiente para o nosso progresso. Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Porque a partir do momento que eu estudo, que eu conheço, a partir do momento que eu começo a introjetar este conhecimento dentro do meu ser e começo a praticá-lo, o meu mundo de visão, a minha visão do mundo muda. Uma mente dilatada pelo conhecimento, ela jamais retroage. Jamais. Eu começo a ver tudo diferente. Vamos trazer para o nosso dia a dia, para a gente poder entender melhor isso? Se eu estudo, se eu passo a conhecer, se eu introjeto esse conhecimento e começo a aplicá-lo no meu dia a dia, aquele filho problema que está dentro do meu lar, se eu tenho conhecimento, eu olho para ele e vejo que ele não é tão problema. Que ele é um espírito em jornada, assim como nós, que precisa da nossa tutela, para que nós possamos ajudá-lo, para que ele possa alavancar o seu progresso. Deus nos confiou isso. Se eu entendo dessa maneira, eu olho para ele e vejo que ele não é tão problema. Mas é um irmão, é um espírito que está ali e precisa de mim, de alguma maneira, para eu poder ajudá-lo. Se eu passo a conhecer, se eu começo a estudar, aplicar isso na minha prática, aquela relação afetiva de muitos anos, eu olho para ela e vejo que não está tão desgastada como eu sempre penso. Somos companheiros de jornada, construímos muitas coisas boas. Claro, perfeito ninguém é, senão não estaríamos aqui. Defeitos todos nós temos, problemas todos nós temos. Mas se nós estamos juntos, eu começo a observar que não está tão desgastado. Que com todos os problemas nós estamos vencendo os obstáculos. Okay? Por isso o conhecimento se faz importante. É a ferramenta de alavanca para o nosso progresso. Se eu quero progredir, não tem como. Esse é o caminho. Okay? Mas, voltando ao início do bloco, naquela questão mais geral, claro que Jesus está em todo lugar. Ele está em Matão, está em Rio Preto, está em qualquer cidade. Ele está nos centros de Umbanda, de Candomblé, nas igrejas, nos templos, ele está em toda parte. Ele está aqui, nesta casa de bênção que nos acolhe tão carinhosamente. Ele está aqui. Então tá, se ele está aqui, presente, confiando no que ele nos falou, Mateus 18, onde 2 ou mais estiveres reunidos lá, eu estareis, ele está aqui. Então eu vou fazer uma pergunta enquanto eu tomo uma água. Se ele está aqui, por que aquela mulher conseguiu tocá-lo e a gente ainda não? Quem pode me ajudar? A fé. Seu nome? Célia, a fé. As nossas reflexões vão girar em torno dela. Fé.
Jesus nos fala, se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer assim, monte, passa daqui para colar, e ele vai passar. Se a sua fé for tamanho de um grão de mostarda, você poderá fazer muito mais coisas do que Jesus fez, diz ele. Então eu quero perguntar. Mateus nos fala, sejais tu segundo a tua fé. Então eu pergunto agora, como anda a nossa fé? Como anda a nossa fé? Claro, não precisa falar, só mentaliza. Como anda a nossa fé? Por que eu quero chamar a reflexão da fé? Porque se a minha fé, ela anda um pouco vacilante, se ela tem mais baixos do que alto, eu tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tem que acender um alerta, uma luz vermelha. Por quê? Porque à medida que ela tem mais alto do que baixo, eu vou dando condições para uma coisa muito perigosa tomar conta de mim. Nós vamos chamar isso de incredulidade. Quando eu dou espaço para esta incredulidade tomar conta de mim, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque essa incredulidade nos vai nos deixar muito fraco, muito frágil, muito fragilizado, muito. Por quê? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Que quando as dificuldades da vida começam a nos assombrar, quando as pedras começam a rolar, tudo que eu aprendi aqui na casa, se eu estou fraco, se eu me sinto frágil, como que eu vou me portar perante essa situação? Como que vocês se sentem quando você se depara com uma situação no qual você não consegue transpor? Qual que é o sentimento que te dá? Impotência. Isso gera o quê? Tristeza. E se essa tristeza começa a fazer morada dentro de nós, permanente, eu vou dando espaço para uma outra coisa muito perigosa. Depressão. Basta você olhar para a nossa população de maneira geral. Há deprimidos ou não? Muitos. Fora aqueles que não querem entender que estão deprimidos. Aqueles que precisam de ajuda e não buscam ajuda. E qual que é o problema? Vamos na lógica encadeando. A incredulidade toma conta, me sinto impotente, frágil, começo a ficar triste. Triste, ela faz morada, me deixa depressivo. Se eu estou depressivo, qual que é o nível de pensamento meu? É alto ou é baixo? Aí eu dou espaço para uma coisa muito conhecida aqui na casa. Obsessão. Desde as mais simples até as mais complexas. Por quê? Se eu estou triste e essa tristeza se enraizou em mim, eu vou me sintonizar com espíritos que pensam da mesma maneira que eu. E aí eu vou adquirir um processo obsessivo. E aí vai juntando, a bola de neve vai aumentando. Aí vai chegar um ponto que eu começo a entrar num estado que eu vou chamar de fuga. Chega uma hora que você não aguenta, você estoura.
Você vai buscar o quê? Fugas. Aquelas coisas que me davam prazer até então já não me dão mais. Eu já começo a me isolar dos familiares. Nem sequer sento à mesa para comer, fico no quarto 24 horas. Não tenho mais vida social, nem no centro vou mais. Nem visitar os amigos ou os parentes, não me envolvo mais. E isso vai aumentando. Aí eu começo a buscar a fuga. Só que, se o meu pensamento não é muito bom, se eu estou depressivo, se eu juntei isso a um processo obsessivo, que tipo de fugas que vocês acham que eu vou buscar? Não muito boas. Bebida, o álcool, o fumo, as drogas listas, em listas em geral. O sexo desregrado, pequenos delitos, até chegar ao cume de uma coisa que está muito comum no mundo em todo, suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma ordem de saúde pública. É um problema de saúde pública. Mais de 1,5 milhão quase anual são vítimas do suicídio. E qual que é o perigo disso? Algumas estatísticas nos falam que a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. Mas isso não é tão problema, sabia? Mas como? Por quê? A cada 4 segundos, se não me engano, há uma tentativa de suicídio no mundo. Vamos entender tentativa de suicídio como esse suicídio não consumado em morte. E basta a gente olhar no nosso raio de ação que a gente vai conhecer pessoas assim. Tudo desencadeando. Mas e aí, como é que eu faço, Alê? Como que eu consigo estancar a minha hemorragia? Porque aí eu vou concluir agora. Todos nós, mediante o exposto até agora, somos hemorrágicos também. Cada um no seu. Cada um na sua. Mas todos nós também somos hemorrágicos, assim como aquela mulher. Nós precisamos estancar a nossa hemorragia. Mas de que maneira? Lembra-se da narrativa inicial? Ela ouviu falar de Jesus. Ela alimentou a alma dela com as coisas da alma. E é isso que nos falta. Nós buscarmos o alimento não só do corpo, que é importante, mas buscar o alimento da alma. Mas, Alê, como que eu vou fazer isso? Tiago nos fala no seu evangelho. Aquele que vir até a mim, disse Jesus, de modo algum terá fome. Aquele que credes em mim, jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Ele é o alimento das nossas almas. Nós precisamos buscar Ele. E para a gente já encerrar, nós sabemos, pela narrativa, que Jesus não curou a mulher porque ela tocou ele. Claro, ele mesmo disse, né? Tua fé te salvou. Mas vamos analisar esse verbo tocar. Vamos analisar. Tocar é um verbo. E todo verbo ele demanda ação. Se aquela mulher tivesse ouvido falar de Jesus e tivesse ficado em casa, ela estaria curada? Não. E o que nós estamos esperando então? Nós precisamos sair daquela zona de conforto.
Nós precisamos levantar e ir até a direção de Jesus. Nós temos que buscá-lo. Jesus não vai vir até nós, assim como aquela mulher não foi até ela. Nós temos que ter ação. Se nós quisermos que Jesus sinta-se tocado, nós temos que ir ao encontro dele. Ale, mas como ir ao encontro dele? Aqui. Esta casa de bênção que nos acolhe é a nossa bússola. É o nosso GPS. É aqui. É aqui que ela vai te guiar para o caminho de Jesus. Aqui nós temos estudos, nós temos palestras, nós temos atividades assistenciais, nós temos atividades educativas com as crianças, de educação espírita. Nós temos diversas ferramentas, que essas ferramentas, nós, preste atenção, nós, de posse dela, podemos trabalhar para encontrar Jesus. Mas lembre-se de uma coisa, as ferramentas estão aqui, mas cabe a cada um pegá-las e ir à lida. Casa espírita, guarde bem isso. Casa espírita não é lugar de resolver problema de ninguém não, viu? Se alguém veio aqui atrás disso, esquece. O papel primordial das casas espíritas é a instrução. É fornecer a todos ferramentas para que vocês possam encontrar Jesus. Mas lembre-se, a cada um é dado segundo as suas obras. Então é você que tem que pegar essas ferramentas e ir à lida. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz, como o próprio Jesus nos convocou a isso. Por quê? A luz dos outros já não adianta mais. Nós vamos morrer igual aquelas borboletinhas na lâmpada. Vai morrer seca e esturricada. A luz dos outros já não basta mais para nós. Nós temos que correr atrás da nossa luz. Assim que nós vamos poder alavancar. Então, qual que é o meu desejo desta manhã de abrir esse ano para vocês de palestras? É que cada um trabalhe com as suas ferramentas, a fim que faça Jesus, assim como aquela mulher, sinta-se tocado por cada um, tanto encarnado quanto desencarnado. E que o exemplo dessa mulher hemorrágica possa reavivar a nossa fé e que nós possamos empreender sempre com Jesus, sempre, jamais sem Kardec. Muita paz a todos. Paz e bem. Não, esquece. Guarde para os outros. Depois dessa brilhante explanação, né, e dessa oportunidade incrível que o Ale trouxe para a gente, desse tema precioso, e da maneira como ele foi trabalhado, nos resta apenas agradecer, né, em primeiro lugar a Jesus, que usa dessas ferramentas para nos aproximar dele, não é? E o Ale hoje, com todo respeito, foi uma das ferramentas, que nós possamos usá-la de forma coerente para que as nossas atitudes sejam diferentes. E nada como um tema assim, né, para abrir o ano e para que nós possamos rever nossas ideias. Muito obrigada, Lê. Nossa gratidão, que o nosso mestre possa lhe agradecer e o fará de maneira que você possa se sentir sempre cada vez mais envolvido com essa ação, né? Eu gostaria de dar 2 recados a vocês. O primeiro deles é que o Clube do Livro está em funcionamento. Aqueles que não adquiriram, não estiveram na casa, não pegaram, por favor, fiquem à vontade ali com os responsáveis pela biblioteca. E gostaria de dar uma excelente notícia, né? Todos sabem da existência da biblioteca, todos conhecem e sabem da utilidade, mas ela teve todo um aprimoramento durante esse período que a casa ficou aí sem as palestras,
Hoje a biblioteca está contando com a ajuda de muitos irmãos e irmãs solidários que estão ali trabalhando, né? Me parece que é a primeira casa que está com a biblioteca adequada com as regras da Federação Espírita Brasileira, e isso ajuda muito, porque facilita o acesso de vocês, a instrução de vocês, e o Ale colocou aqui muito claramente, é mais uma ferramenta preciosíssima de instrução, e que essa instrução se torne prática e que a gente faça uso disso, né? Uma boa leitura, o conhecimento, a verdade, que também liberta e auxilia. Então, fiquem à vontade para entender. A Fernanda, o seu Mauro, o pessoal está ali à disposição para mostrar para vocês e também para adquirir, né? Pegar esses livros, levar, fazer leitura e tudo mais. Tá bom? Nós vamos fazer a nossa prece final, para que depois todos possam seguir ao passe. E a prece será cantada e nós faremos com que os nossos pensamentos continuem nesta sintonia. E vamos nos esforçar, né? Esse levantar, colocar as mãos a obras, para que nós possamos continuar em atitude, para que essa aproximação com Jesus seja de fato, para que a nossa fé, que é essa aproximação, que é essa crença, se torne cada vez mais forte, cheia de vigor, para que nós em nenhum momento nos esmoreçamos diante das dificuldades, que não faltarão, porque são instrumentos para que nós assumamos nosso vigor. Que nós façamos essa prece com essa sintonia, com esse pensamento, e também expressando a nossa gratidão a Jesus, que nos traz esse tema, que mantém essa casa viva, e ao nosso irmão, que fora hoje instrumento de reflexão para nós. Que assim seja. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, do que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceite ao seu lado, me deixe tocar esse manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mas um fio da sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador,
Jesus Salvador, para sempre, Jesus. Que assim seja. Quem está na casa hoje pela primeira vez? Tem alguém que está visitando pela primeira vez? Nós forneceremos então aqui, Márcio, 3 livros, que já é para o incentivo dessa leitura, que vocês façam boas leituras. Por favor, só mantenham as mãos levantadas para que ele entregue. Muito bem-vindos, presenteados.